Tá? Tá. Então, estamos ali começando a gravar. Eu vou começar essa reunião oficialmente, então vou pedir de novo, vou fechar, vou pedir que todos coloquem aí, quem está participando, o seu nome e seu CPF de novo no chat para a gente gravar, tá? Então é o seguinte, eu começo essa reunião, eu faço a abertura dessa Assembleia Geral, tá? E primeiro apresentando aos participantes a procuração do Contini, tá? Deixa eu ver só uma coisa aqui. Onde ele passa, um segundo só. Ele passa essa procuração para mim e para a Márcia, para nós conduzirmos essa assembleia. E tudo apareceu para todo mundo? Sim. Tá. Então, temos aqui. Otorgante, eu não preciso repetir, porque o contínuo não está aparecendo, tá? Apesar de ele ter ido ontem na reunião. Tá? Ele, na verdade, todo mundo sabe, tem tratamento médico, né? Então, está aqui, né, a procuração. E eu vou chamar a Márcia nesse instante, em termos para cumprir o protocolo de uma assembleia. Eu estou chamando a Márcia, convidando a Márcia para secretariar essa assembleia e depois fazer a ata dessa reunião. E eu vou, na verdade, a gente tem, pode ser uma assembleia rápida, porque, na verdade, a gente tem, o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos colocando para todos os associados, né, como é que vai ser o processo eleitoral. Deixa eu ver, tem mais gente entrando, só. Como é que vai ser o nosso processo eleitoral. Eu vou repetir aqui. Tá? Apareceu para todo mundo aí? Já apareceu? Senhor. Tá? Tem mais gente se juntando. Tá? Então, vamos lá. Oi, amigos, boa noite. Boa noite, boa noite. Então, a Assembleia de hoje é para dizer o seguinte. É a convocação para o registro de chapas para as eleições do período de 2022-2025. A data de 24 de março, das 0 horas às 23h59, é a hora que nós vamos ter para os associados votarem. Tá? A votação vai ser por e-mail com preenchimento de cédula apropriada. Essa cédula vai ser um formulário do Google. Tá? Ali você vai preencher seu nome e seu CPF. E depois ele vai ser submetido à validade, se é um voto válido ou não, tá? Em função de todas as regras que nós temos aqui. Então, os interessados, né, que queiram formar chapa para concorrer às eleições devem observar o seguinte: a chapa tem que ter no mínimo 4 pessoas, para o cargo de presidente, secretário, tesoureiro e conselho fiscal. Tá? São elegíveis para os cargos acima associados contribuintes ativos, ou seja, com os pagamentos em dia, com no mínimo de 3 anos de participação na Benem Baruch, contados a partir da inscrição do módulo fundamental. Tá? As exceções são para o presidente e tesoureiro, onde são exigidos no mínimo 5 anos de participação a partir da inscrição do módulo fundamental. O prazo final para aceitar as inscrições de chapas vai ser no dia 18 de março, até às 19 horas. A inscrição é feita por e-mail, contendo o nome do associado, o cargo, CPF e tempo de Benem Baruch. As chapas interessadas deverão anexar um programa, uma proposta de trabalho para o período de 2022-2025, sendo que não é necessário detalhar, mencionar o que pretende fazer. Tá? Tudo vai ser encaminhado, seja a inscrição da chapa com esses requisitos: nome, CPF, tempo de Benem Baruch. O voto, que vai ser feito por um formulário Google, para o e-mail cgeral@iafut.com.br.
Chapas até 18 de março, eleições do dia 24 de março, de 0h a 23h59. Os e-mails serão impressos junto, tá, com as cédulas que cada votante vai responder. Isto significa que o voto é aberto, tá? Não tem como ter voto secreto. O voto será aberto na medida em que o formulário Google vai pedir o seu nome, seu CPF e seu tempo de Bnei Baruch. Tá? Então, é isso que eu tinha para dizer da Assembleia. Estamos aqui, então estão abertos a perguntas. Tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Ninguém tem pergunta? Quais que são os cargos, Maurício? Presidente? Presidente, secretário, tesoureiro e conselho fiscal. Esses 4 cargos têm responsabilidade civil e criminal. Bom, ou seja, se fizer besteira, responde legalmente. Tá? Os demais, né, como a gente, os demais cargos que cada chapa vier fazer, por exemplo, que são nomeados, não tem responsabilidade civil, legal ou criminal. Tá? Esses 4 cargos respondem perante as autoridades, seja a Receita Federal, Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, e etc, 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 etc. Tá? Perante a bancos, perante, enfim, lembrando sempre, né, que os fundos, né, de uma associação pertencem aos seus associados, tá bom? Então, é isso aí. Perguntas? Mais perguntas? Poxa, já vamos encerrar a Assembleia? Já existe alguma chapa? Ah, já. Já tem uma, né? Deixa eu ver quantos caras da dezena 3 tem aqui. Não sei, mas já tem gente. Calma aí, pô. Já tem gente da 3. dezena 3 aí que vai participar. Já tem uma chapa assim, tá? Nós não sabemos quem é o presidente ainda. Eu estou na chapa, tá? Não quero ser presidente, já vou deixando isso claro para vocês, tá? Eu queria muito ser presidente, mas eu só tenho 5 anos. Mas você vou pode... deixar para você. Pô, você tem 2 anos de casa, cara. Eu quero com isso. Eu quero te entregar, eu tenho 6. Vou te entregar, Maurício. Não quero, não. Cara. Não quero nada de presidente, não. Absolutamente nada. Estou disposto a ajudar. Nós temos na chapa, já que vocês estão cutucando, né? Então tá bom. Nós temos uma chapa, eu espero que tenham outras, né? Gostaria que tivessem outras, para ter uma concorrência. E aí, eu votaria no montão de gente aí se candidatasse. Eu votaria na Aline, eu votaria no Aguinaldo. Os caras aí muito bons aí, que eu gosto deles. Olha lá o Aguinaldo rindo lá, Aline. Votaria de graça, de boa no Carlos. Tamo junto. Você já é vereador em Bangu, né? Pelo que eu sei, já estou quase lá, né, cara? Tô quase lá. Só que eu só na conversa fiada mesmo. Eu não, só na história e tá tudo certo. Vocês já viram que o cara é político, né? Tá? Com essa voz que o cara tem, você já sabe que ele já conquistou aí pelo menos 15 votos. Né? Então, olha, faça isso não. Tá? Então, quem tem mais perguntas, pessoal? Essa ata e todas essas coisas estão publicadas no portal, acesso livre, para vocês quiserem lembrar de datas, né? No dia 18 que se encerra a inscrição de chapa, 24 é o dia da eleição. Tá? Só para dizer, os votos serão contabilizados e colocados à disposição para a auditoria. Tá? Os votos válidos, né? Todos eles, válidos, inválidos, branco, nulos, enfim, todos eles vão ser feitos uma ata de registro. Tá? Por isso eu tenho uma curiosidade, se você me permitir aqui agora.
sede do Instituto, oficialmente, ela fica em São Paulo, e o Brasil é gigantesco, né? Então, por exemplo, digamos que um grupo do Nordeste resolva montar uma chapa, ou do Norte, como é que seria essa participação virtual? Como é que se dá esse controle virtual? Conta para mim, se eu bem entendi. Vamos supor que você está me falando assim, a sede é em São Paulo, e aí o pessoal ganhou a chapa Nordeste, tudo bem? A chapa de Pernambuco. Vamos lá, Valéria fez a chapa, e a Valéria ganhou as eleições, tá bom? Então, o que acontece? Você vai ter, hoje em dia, tá? Você pode administrar um instituto virtualmente. Banco é virtual, tá? Receita Federal é virtual. Tudo é virtual. Aí fica para essa diretoria escolher, numa assembleia, se quer fechar essa sede e abrir em Recife, de preferência na Praia de Boa Viagem, se for o caso, tá certo? E aí você muda, isso é uma decisão de assembleia. Então, se essa nova diretoria quiser fechar e abrir em Recife, ou sei lá, em qualquer outro lugar, você pode fechar. Quiser, inclusive, fechar a conta em banco e transferir o banco, você pode fazer. Essa nova diretoria que assume é soberana, tá bom? Ou seja, não tem limite, né? A pessoa pode estar em qualquer parte do Brasil e se tiver o desejo, se candidatar. Se tiver diretoria, se estiver lá e fizer uma proposta de uma Assembleia Geral, onde se propõe a mudança da sede do Instituto, fechar a conta em banco e abrir outro, não precisa de Assembleia, mas mudar a sede do Instituto precisa de Assembleia. Tá? E aí, vota. Ou você abre uma filial. Tá bom? Nesse caso, se vier a ocorrer, eu sugiro que se feche a de São Paulo e se abra em outro lugar. Você não vai pagar 2 aluguéis, né? Tá. Deu para responder? Sabe que o peso da dezena 3 é carioca, né? Rio de Janeiro. Mas por isso que vocês vão fazer um estágio em São Paulo, vocês vão fazer um estágio para evoluir, né, na correção dos cariocas, né? Tá? Exatamente. Você sabe que a correção aqui é braba e a gente tem que aprender primeiro a lidar com esses negócios aí. Tamo junto. Valeu, meu amigo. Por isso que vocês vêm para São Paulo. Aproveitando aí a pergunta da Selma, eu tenho duas. Necessariamente, no estatuto tem que ter uma sede, porque você acabou de falar agora que tudo é virtual, né? E com essa pandemia, a sede teria que ter uma sede por quê? Você tem que ter uma sede por uma série de atividades. Por exemplo, nenhuma secretaria de Estado, de Fazenda de Estado, aceita um endereço virtual, um home office. Tá? Então, por exemplo, você quer mandar camiseta, mandar livros do Beni Baruch, vender livros. Se você não tiver inscrição estadual ou uma inscrição no Estado, você não entra. A gente, quando tinha, pra você ter uma ideia, vamos chamar assim, um escritório de aluguel, né? Tá? Um escritório de aluguel, a Secretaria do Estado de São Paulo, da Fazenda do Estado de São Paulo, não dava inscrição para nós. E era um problema. O que é um absurdo hoje em dia, né? Que hoje em dia tudo é virtual, você acabou de falar agora. A outra pergunta é o seguinte, você falou no começo que são 47 inscritos, estão em 42. Então só esses 47 é que podem votar, é isso? Vamos ver, se os caras acertarem, nós vamos ver como é que... O voto está para todo associado, ele votou. A hora que chegar... Mas é o seguinte, são 47, não é isso? Hoje são 47. Amanhã, como é março, o cara acertar a sua situação, pode ser 50, 90. Precisa ver como é que serve. O que vai ser conferido? Se o cara, o voto dele é válido ou não, tá bom? Deu para entender, Maurício? Deu para entender, sim. Deu para entender que eu estou achando poucos inscritos. Infelizmente é assim. Maurício, explica o que as pessoas têm que fazer nos cargos para elas se animarem a se candidatar. Eu acho o seguinte... Ou desanimarem. Olha, isso vai depender de cada um, pessoal. Esses 4 cargos, eles são essenciais. O resto vai depender do programa de trabalho que essa chapa quer implementar.
tá certo? Como é que se quer, por exemplo, eu acho que precisa falar para mim, eu acho que, com o cargo nomeado, você precisaria, chegou a hora de trazer a área de disseminação aqui para dentro. Você tem, por exemplo, eu falo, se ganhar essa chapa, que eventualmente vai se inscrever, nós vamos peitar um plano editorial, está na hora de a gente começar a reimprimir livros. Aí nós achamos uma fórmula, distribuição de alguns deles de forma gratuita. Tá? Então, por exemplo, você está falando em disseminação, nós temos um plano de montar, imprimir 1000 livros, pontos do coração. E, eventualmente, 1000 CDs, pontos do coração, distribuídos gratuitamente para quem quiser fazer disseminação, na forma de audiolivro, que a Selma já gravou, se ela permitir utilizar naturalmente a voz dela, e o ponto no coração do editor Imário, que vai ser distribuído gratuitamente. Esse é um plano. Tá? Tem que reimprimir Cabala para estudantes, tem que imprimir chamate, tem que começar a fazer tudo de novo, pessoal. Nós paramos 2 anos. A pandemia fez com que a gente parasse 2 anos. Tem que tocar rádio, tem que voltar, né, a fazer alguns projetos que as pessoas abandonaram, como a Revista Viva, como o programa Nova Vida. Tem uma série de coisas que foram interrompidas que precisam ser retomadas. E precisa investir dinheiro. Não tem como não investir. Tudo isso custa. Um plano editorial custa. Tá? Mas, por exemplo, o que nós temos na nossa mão de disseminação que não seja post? Você pode distribuir. Pode. A gente pode distribuir, por exemplo, você quer ir lá no Rio de Janeiro, lá em Bangu, o Ricardo quer fazer, quer 100 livros, manda 100 livros para ele. Entendi. Quer 50 livros? Isso que você está dizendo é o que a pessoa pode tomar a iniciativa por si só, por exemplo, eu estou ali, vou mandar fazer 500 livros de algum material. A gente não é vai isso, fazer. Não, né? A gente vai fazer. Entendi. Pelo Instituto é quem faz. Pelo Instituto, tá ok. Eu acredito que um trabalho aí na área de comunicação, aí também na área de publicidade, né, também seria uma boa via para se tomar logo após. As pessoas estão mais atentas a essa questão de ouvir alguma coisa, devido a esses impactos que a gente tem sofrido aí, né, desde os 2 anos para cá. Então, é uma área aí, né, inclusive que a Selma domina muito bem aí também, né? Então, a gente pode atacar por aí, tem muita coisa para ser feita aí. Então, eu acho isso. Nós temos um projeto aí, agora também pegar o Carlos, tem o Aguinaldo, que a gente já conversou no começo do ano, que a gente parou, mas já está fechado, agora é como vai implantar, com o ensino à distância, uma plataforma de ensino à distância. Já está feita, né? Precisa implantar agora. Como o projeto já está aprovado, agora precisa montar essa equipe. Né? A volta dos cursos presenciais, vamos ver como é que pode ser feito isso, mas basicamente o impulso vai ser no virtual. Então você tem vários instrumentos de disseminação que estão parados. Por exemplo, a rádio é uma coisa muito interessante, né? A gente está quietinho aí, mas ela está chegando a 100 mil. 100 mil visitas, pessoal. Está faltando um pouco mais aí de, acho que 1000 visitas para bater 100 mil em menos de 2 anos. Tá vendo? Isso aí já é uma área muito boa de divulgação. Então, só que ela precisa de muito reforço, pessoal. Precisa de gente, precisa de braço. Bom, eu tô aí, cara, na área aí, né? Falei que agora ficou um pouquinho mais folgado aí para mim. Nessa área da rádio aí, pode me chamar. Então, tamo junto aí, tá bom? Nós temos hoje, né? Se Deus quiser, vou trazer uma amiga aí para dentro. Quer dizer, se isso a gente ganhar, né? Tem um monte de... Eu não sei. Mas você vê, né? A gente tem um portal que está parado na área de conteúdo. E tem 1.100 visitas. Caiu muito o número de visitas. 1.100 visitas por ano, por mês. E é visitado por mais de 25 países. Mas não tem conteúdo. Por quê? Porque não tem braço para tocar. Né? Então, assim, a gente perde muita coisa, muita chance. O que a gente faz com esses 1.100 que visitam a gente todo dia? E é uma coisa interessante, hein? Nós temos aproximadamente 75% das pessoas voltam ao portal. Mas não vira nada. Tem muita coisa para ser feita, né, pessoal? Eu digo assim, eu acho que quem ganhar,
ideias para fazer um programa de trabalho não faltam. Nem recurso. Naturalmente, os recursos são sempre escassos, né, pessoal? Vamos lá. Mas tem recurso. Quem pegar o instituto, pega o instituto sem dívida, zerado, né? Dinheiro em caixa para fazer projeto. Precisa de projeto e braço. Tem projeto? Pô, vamos lá e vamos decidir e vamos em frente. É isso que eu falo. E aí, pessoal? Nós temos aí de perguntas. Não, o que eu gostaria é essa chapa aí, que já tem uma chapa, você já falou, ia fazer essa pergunta, mas exatamente rever o chamate, os inscritos sociais, o abaixo 1, 2, 3, né, e acabar para estudantes. E vai precisar de dinheiro e poderia fazer uma campanha para a gente arrecadar, né, para a gente ter esses livros. Eu sei que tem algumas falhas, mas é o que a gente tem, então a gente pode sanar essas falhas de tradução e o mais importante que eu vejo é isso, né? Mas você já tocou no assunto que isso vai ser feito, eu acho isso maravilhoso. Por exemplo, esse plano editorial precisa de braço também. Quando você pega escritos sociais do abaixo 1, 2, 3, precisa fazer revisão deles. Nós temos livros que foram impressos, eu não vou aqui entrar nas conversas específicas com quem publicou os livros. É uma briga antiga que eu tenho e eu não vou. Já me custou o fígado e eu não quero mais entrar nesse assunto. Mas, pô, você quer vender um livro que não tem página. Não tem numeração de página. Né? Você quer vender um livro que, por exemplo, tem partes inteiras que faltam quando você compara com a edição em inglês. Não é difícil. Só que agora, vamos fazer? Vamos fazer. Quem quer? Tá aberto, vamos embora. Os primeiros a gente já sabe o que a gente vai fazer. Os 3 primeiros já estão aí. Inclusive, esse projeto de distribuição gratuita de livros. Esse ponto no coração, do Capim Azul, foi uma grande alavancada. Só para vocês terem uma ideia, no Congresso de 2017, foi o primeiro livro que eu votou. Ele não aguentou um dia de congresso. Ele votou no primeiro dia. E o que se distribuiu desse livro, eu posso falar, em São Paulo, se distribuiu muito, porque era uma remessa que estava desde 2012. Que foi no Congresso, posso falar algo assim? Que veio no Congresso de Lindóia. Tá? Pode falar, por favor. Esse é um ponto que você colocou que a gente poderia passar aí para os amigos, que a questão do livro e obras escritas, quanto mais curtas, precisas e diretas elas forem, elas atingem um maior número de pessoas, principalmente nos dias de hoje. As pessoas não estão interessadas em lerem grandes textos, a não ser, lógico, quem já está realmente dentro da coisa. Aí o cara tem um desejo, interesse de ler. Mas para atingir, é igual ponta de flecha. Você tem que botar uma coisa muito precisa para espetar mesmo o cara, para chamar a atenção dele. Então, acredito que você está falando do ponto no coração, exatamente é uma visão que estamos tendo, que isso, né, por exemplo, o chamate. Tudo bem, a gente pode, você falou, fazer o chamate, coisa e tal, mas se nós pudéssemos também pegar alguns textos do chamate e fazer, tipo, não sei, eu ter uma ideia de fazer alguma coisa bem curtinha e direta com alguns textos mais fáceis de atingir um público maior, isso também poderia dar um efeito legal, cara. Não sei se isso pode ser feito. É uma sugestão. Isso pode ser feito. É o seguinte, vamos fazer, monta a equipe e fala o que vocês vão fazer. O chamate e o Kabbalah para estudantes, a gente precisa imprimir, porque são edições esgotadas, isso é material de estudo. E é um material de estudo que hoje é capenga, o chamate nosso hoje é capenga. Tá? Quer dizer, tem uma versão em PDF, nós queremos imprimir. Tá? Kabbalah para estudantes, a gente fez uma impressão no Congresso de 2017, foi feita uma revisão, foram tirados mais de 17 mil erros, e depois, mais uma revisão, já foi feita a segunda revisão dele, eu diria para você que ele está aceitável hoje. Tá? De mesma maneira que eu acho que os escritos sociais do Rabash, pelo menos um, ele tem que também estar reimpresso. Tá?
na minha opinião. Mas é isso. Quem quiser, está aberto, pessoal. Maurício, boa noite, tudo bem? Boa noite. Maurício, olha só, já que você falou em tradução de livro, só informar, até hoje eu ainda não entreguei aquele... Eu mesmo tomei a iniciativa, fiz a tradução daquele livro que eu tinha te falado, né? Depois eu vou precisar anotar aí aquele do Escolha Judaica, Unidade ou Antissemitismo. Eu já fiz a tradução, depois eu preciso só passar para você que ainda não passei. Mas essa ideia de tradução, de montar a equipe, quem tiver disposição vai lá e faz. Eu resolvi ler, eu resolvi traduzir, fiz, vou apresentar aí. Agora precisa abrir mão de direitos, tem uns negócios desses, né? Tem, precisa abrir. Esclarecer. A gente, não, eu já falei para você, eu já abri. A gente tá fazendo isso, tentando isso daí, mas tem um acordo com Israel, certo? E também esses livros, para quem for assumir, né, a reformulação do portal, né, vem com uma loja virtual. Então, essa é a segunda complementação, Maurício Nogueira. Por que precisa de uma inscrição estadual? A loja virtual precisa ter um endereço físico. Só virtual não funciona. Tá? Meu amigo, vou fazer mais uma pergunta dentro de uma área mais ou menos que eu tenho essa curiosidade. O que nós temos hoje, por exemplo, de material em áudio? Que é uma área que eu faço, por exemplo, de alguns livros que nós podemos colocar em capítulos em áudio, ou o livro todo como formato de audiobook. Nós temos isso também? Hoje tem na Rádio Avut, a Selma tem um monte de livro gravado, depois nós temos aí a Patrícia com a Cristiana, que estão gravando livros também, e agora, recentemente, entrou mais uma amiga aí que elas convidaram, de Minas, né? Uma mineira, eu esqueci o nome, eu peço perdão, tá? E também está gravando o livro. Eu diria para você o seguinte, a resposta é um pouco longa, eu na próxima reunião nossa de dezena te falo, ou se não se acessa a Rádio Avut, está lá todos os livros que são gravados. Mas tem bastante, na forma de áudio, em capítulos, e depois também na condensação deles inteiros. Tá? Tem Um Ponto no Coração, como Feixe de Juncos, tem... Nossa, isso daí é a Selma que pode falar, tem um monte de livros. A Selma deve ter gravado, acho que 6 ou 7 livros. Tá? Então tá bom. Só para mim saber, porque então, talvez eu possa também, de alguma forma, contribuir. Se você quiser, pode contribuir, está aberto, velho. Não tem problema nenhum. Tá? Valeu. Perguntas? Bom, pessoal, então é o seguinte, eu espero que vocês apresentem chapas. Dia 18 é o dia de encerramento, 24 é o dia da eleição. As condições já estão no portal, basta acessar pela homepage e clicar lá, na Assembleia Geral, está lá todas as condições que nós conversamos hoje, tá? E é isso. Agradecer a presença de todos vocês, dar mais uma vez parabéns para o Dia das Mulheres, e é isso aí. Tá bom, pessoal? Podemos ir? Bom, e no Dia Internacional das Mulheres, já que você citou aí muitas coisas da rádio e muitos livros, quem está segurando realmente aí são as mulheres, né? Parabéns. Belíssimo. Vamos junto. Com certeza. Votem em mim. Com certeza. Votem em mim. Vocês estarão votando no Maurício. Tá bom? Porque eu tô... Nosso queridinho. Eu sou aquele cara que não bebe, mas fica fazendo os outros pagar, entendeu? Tá tranquilo, tamo junto. Tchau, gente. Obrigada. Pessoal, valeu, rapaziada. Valeu, meninas. Até a próxima. Boa aula a todos. E vamos lá, né? Sempre torcendo lá para os nossos amigos, que hoje estão no apuro, no perrengue. Um abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço, Maurício.